E aí, tudo bem? Eu sou o Arthur, eu sou professor de português, eu sou especialista em gramática comparada e redução de sotaque, mas hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente, que aliás eu devia ter falado antes, né, enquanto o Brasil ainda estivesse na disputa. Oh, don't cry, are you? Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo e sobre futebol. Mais especificamente, eu queria falar sobre algumas palavras, né, que são um pouquinho mais complicadas ou um pouquinho mais diferentes. Mas antes de fazer isso, né, eu sempre quero lembrar que se você acha que esse vídeo aqui está muito rápido, é sempre possível baixar a velocidade aqui nas configurações, né? Se você não sabe, eu estou fazendo esse vídeo assim completamente sem roteiro, né? Porque eu não me programei muito bem, eu tinha que falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, mas vamos lá. Conserta na edição depois. Esse vídeo está saindo numa sexta-feira ou num sábado, né? Não sei exatamente quando ele vai ser postado, mas com certeza o Brasil já está fora da disputa, infelizmente foi eliminado pela Croácia. Não sei o que vai ser feito nos próximos jogos, mas ainda assim é importante a gente falar sobre o vocabulário de futebol, porque apesar de eu pessoalmente não ser muito fanático, né, não ser uma pessoa que dá uma super importância ao futebol, os brasileiros em geral eles se importam bastante com isso. Então você vai acabar escutando algumas palavras, algumas expressões, né, que são bastante curiosas. A primeira coisa que eu posso falar, né, pelo meu contato com o espanhol e com o italiano, por exemplo, é que quem fala espanhol tem essa tendência de dizer, por exemplo, el mundial, né, ou mesmo em italiano se usa muito il mondiale, né, de futebol. Enquanto que em português a expressão simplesmente não existe, né? O mundial você pode usar para outras coisas, sei lá, o mundial de vôlei, mundial de ciclismo, algo do gênero, mas futebol não. A expressão que se usa para futebol é justamente a Copa do Mundo. Não existe outra expressão para isso, tá? Mundial pode ser usado para outros esportes, mas não para o futebol. Aliás, né, um detalhe bastante importante é justamente a pronúncia dessa palavra. Futebol, você vai ter em inglês futebol, você vai ter em espanhol futebol, né? Ou em italiano calcio, que já é uma outra origem completamente distante. Em português, a tônica, né, a sílaba forte dessa palavra não está no fut ou no fute, né? Está no ball. Se diz justamente em português futebol. É um aportuguesamento, né, uma transformação em português de uma palavra em inglês, mas a tônica está no ball, futebol, ball, ok? É a sílaba tônica que é a sílaba mais forte. Não futebol, mas futebol, futebol, ok? Uma coisa bastante interessante, né, de se falar é justamente das pessoas que vão ao estádio, né, assistir, né, que vão ver a partida. Para começar, a palavra partida, embora tenha exatamente esse significado útil que ela tem em italiano, em espanhol, né, ou os franceses já dizem match, né, sabe-se lá por quê, pegaram isso do inglês, match. Mas em português, até a palavra partida é um pouco menos usada. A palavra mais comum é jogo. De fato, jogo não significa só a partida, ou seja, no caso do futebol ali 90 minutos, né? Qualquer tipo de esporte pode ser um jogo, ou uma brincadeira de crianças pode ser um jogo, né? Nesse caso, a gente usa mais a palavra jogo para se referir à partida. Ninguém diria, eu vou ver a partida do Santos com o Flamengo, ou eu vou ver a partida do Corinthians com o Palmeiras. Eles diriam, né, simplesmente o jogo. Eu vou ver o jogo do Corinthians, eu vou ver o jogo do Flamengo, eu vou ver o jogo do Grêmio ou do Internacional, né? É a palavra jogo que se usa com mais frequência para descrever a partida, os 90 minutos. Embora, claro, o jogo tenha outros significados. Já as pessoas que vão lá assistir, que vão ver esse jogo, né, elas são chamadas em português brasileiro de torcedores. Salvo engano, em Portugal a palavra que se usa é adeptos, né? Aqueles que justamente eles decidiram, digamos assim, apoiar, né, os adeptos, né? Eles são adeptos de um certo grupo, eles decidiram apoiar um certo grupo. Em português brasileiro a palavra que se usa mais é torcedor. Torcedor. Torcer em português, se eu pegar aqui a minha camisa, eu posso torcer uma camiseta, se eu quiser secar, por exemplo, ela está muito molhada, eu vou lá e torço, né? E a pergunta é, por que diabos se diz torcedor? Por que se diz torcer?
né? Eu fui ler sobre isso e aparentemente tem duas explicações possíveis. Não sei qual delas é a verdadeira, mas você aí decida por você mesmo qual você acha que faz mais sentido. A primeira é dizer que torcer vem mais ou menos do significado de distorcer. Quer dizer, de uma pessoa que ela é tão apaixonada por um time, né, que é outra palavra que nós temos que falar, time, que ela distorce os fatos, ela não tem uma visão racional do que ela está fazendo, então ela é meio que viciada, ela é meio que levada a não pensar com lógica, ela só tem uma visão apaixonada daquilo que ela está fazendo. Então, essa é a primeira possibilidade, porque torcer, né, vem de distorcer. E por outro lado, torcer pode ter um sentido mais literal. Se dizia, né, que no Rio de Janeiro as moças, né, as mulheres que iam lá assistir os jogos, né, elas acabavam por nervosismo pegando talvez as luvas, o que elas estavam vestindo na hora, né, talvez até o chapéu, não sei, e torciam por nervosismo, né? Estavam ali nervosas, quase roendo as unhas e acabavam torcendo o que elas tivessem de acessório, né? Que pudesse ser segurado nas mãos. Então aí você já tem torcer. Pode ser distorcer ou pode ser também torcer no sentido mais literal, mas é para você entender que os torcedores, aqueles que torcem, são as pessoas que apoiam um certo time. E aí nós temos de novo, né, uma palavra de origem inglesa, assim como futebol. Aqui time é só o aportuguesamento da palavra team, né, um grupo, mas não se diz nenhuma outra palavra, é meramente time em português. Muito bem, um jogo de futebol você tem dois tempos, né? Não se diz que o jogo tem duas metades, como se diria em inglês, né? Se diz que ele tem dois tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo, né? Então aí já temos uma palavra importante. Tempo tem vários significados, né? Um deles mais evidente é o próprio tempo, né? Aquilo que passa, as horas, os minutos, os dias, mas nesse caso é só uma divisão. Dois tempos de 45 minutos. Existem vários detalhes curiosos. Quem fala espanhol normalmente se refere ao canto, né? O encontro ali daquele retângulo que é o campo de futebol. Aliás, essa é uma boa palavra, campo, né? O campo de futebol. O canto ali eles vão chamar de corner, né? Que é justamente uma palavra de origem inglesa, quando você tem esse chute ali que sai. Aliás, outra palavra fundamental, chute. Chute é um outro anglicismo, né? Shoot, né? Um chute, né? Só que aqui em português se escreve C-H-U-T-E, o chute. Quando você tem esse chute que sai do canto do campo, né? Em espanhol ele vai se chamar corner, em inglês corner kick, né? Claramente, mas em português ele vai se chamar escanteio. Escanteio, justamente da palavra canto. O canto não existe só no campo de futebol, ele existe também na sua casa, na sua sala, no seu banheiro, né? Toda essa parte geométrica da sua casa, né, vai ter um canto, né, seja um quadrado ou um retângulo, vai ter cantos, ok? Então você tem ali um escanteio saindo do canto essa bola, né? Você tem, por exemplo, faltas. Faltas também, né, é uma outra expressão que se usa muito, foul, né? Usar a expressão em inglês, em vários idiomas, em português não. A única possibilidade aqui é você dizer falta. Então é curioso, você tem palavras como o próprio futebol ou a palavra chute, que são mais anglicizadas, e por outro lado você tem palavras como escanteio e falta, que são um pouco mais ou completamente aportuguesadas, né? Se você vai assistir um jogo de futebol, você vai ter comentaristas e um narrador, né? O narrador é aquele que justamente que narra, que conta, né, essa história. Mais um detalhe, agora pensando, né, sobre a seleção brasileira, a palavra seleção vem de selecionar, que é justamente escolher, decidir, né, quem foram os selecionados. É por isso que nós dizemos seleção, a seleção brasileira, né, que eles foram escolhidos, selecionados para representar o Brasil em uma competição internacional, em um determinado esporte. Mas normalmente a palavra que a gente vê quando algum campeonato de futebol está chegando é a palavra convocação. Quem vai ser convocado, né? Em latim, vocare significa chamar, né? Chama essa pessoa, diz que ela venha, chama para que ela venha com a gente, né? Então a convocação, convocar, essa palavra aparece com alguma frequência, né? O treinador, aquele homem ou mulher, mas até hoje falam só homens, né? Responsável por comandar esse time, né? Ele vai convocar, ele vai decidir, selecionar quem que vai
participar desse campeonato, nesse caso aqui da Copa do Mundo, ok? Eu já falei sobre isso também, fiz um pequeno short ali, não podia ter menos de 1 minuto. Em português, quando a gente se refere aos campeonatos de futebol, né, a gente sempre acaba usando as expressões em grego, né? O Brasil é pentacampeão porque ganhou 5 vezes, né? Então, mas você, toda vez que em português que você for se referir aos campeonatos de futebol, de outros esportes de fato, né, de vôlei, de basquete, sempre vai dizer bicampeão, tricampeão, tetracampeão, né? Sempre essas expressões em grego. O Brasil, agora não me lembro se é octacampeão mundial de vôlei, alguma coisa assim, já está no número 8, né? Mas no futebol sempre ainda é penta, né? Infelizmente ainda é penta. Oh, don't cry, are you? Então, acho que era mais ou menos isso. O vídeo ficou um pouco caótico, né? Mas isso não importa. O que importa é se você se interessa por futebol, tenha um pouco de paciência, que tem muita informação bacana aqui nesse vídeo. Claramente eu não posso cobrir tudo, né? Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma curiosidade, aliás, não precisa nem ser uma dúvida, se tem alguma curiosidade, como se diz isso? Por que se diz assim? Por que se diz assado? Né? Deixa aí o seu comentário que eu vou tentar ajudar, ok? Se não, né, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que você tenha gostado e espero ver você na próxima. Deixa o seu like aí, mande para os seus amigos e a gente se vê logo logo, ok? Grande abraço!